Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar com Zeca Pagodinho. Já tem gente aqui. Adriane, que maravilha, seja muito bem-vinda. Leandro, que bom te ver por aqui, meu velho. Seja também muito bem-vindo. Poxa vida, quanta gente chegando de repente, já não consigo ver todos. Vou já até apagar essa música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Que bom. Muito legal que tanta gente está chegando aí. Hoje nós temos algumas coisas para conversar, para falar sobre cotidiano, ou seja, comunicação no cotidiano. E quando eu falo no cotidiano, eu me refiro àquilo que você tem no trabalho, aquilo que você tem na tua casa, aquilo que você tem no prédio onde você mora. Tem muita coisa interessante para a gente bater um papo aqui hoje. Ana Maria Carvalho, advogada. Aninha, querida, seja muitíssimo bem-vinda. Fico feliz, muito feliz em vê-la aqui. E hoje eu vou falar aqui, sabe, alguma coisa que você pode gostar. Aliás, gente, se tiver sugestões sobre comunicação, façam. Nós temos muita coisa a apresentar, mas façam aí as suas sugestões, que nós vamos ficar legal. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu não vi ainda. Muito bem, vamos lá. É só eu falar o nome do povo, que o povo fica todo assim, Portugaliar. Portugaliar. Oh, que legal. Portugal, muito bem, seja bem-vindo. Eu gosto muito de Portugal, afinal, eu sou portuga, né? Tudo bem. Gente, espera aí que eu tenho que desligar isso aqui. Tá, deixa quietinho ali, nós vamos ligar agora, que isso vai acontecer. Beleza. Eu quero, antes de mais nada, contar aqui uma historinha, só para chatear um bocado. Há uma situação em uma empresa, mais precisamente em uma usina nuclear, em que há um pane para tudo. Maria Pirria, querida, que bom te ver, meu amor, seja muitíssimo bem-vinda. Lara, querida Lara, que bom você estar por aqui também, isso me agrada bastante. Boa noite, querida, é isso aí, linda noite, Pirria, é isso aí. Então, como eu estava falando, nós vamos falar aqui, Rapousal da Capela. Opa, legal, Pousada a Capela, muito bem. Há uma historinha rápida. Há uma usina que entra em pane, para tudo, todo mundo fica preocupado. Imagina, uma usina está parando tudo, os trabalhadores ali esperando que aconteça alguma coisa, e ninguém sabe o que fazer até que vão buscar. Edneia, querida, seja muitíssimo bem-vinda. Até que alguém resolve buscar um técnico. Prestem atenção nisso que é legal. Pois bem, esse técnico chegou, fez algumas poucas observações, anotou algumas coisas e depois de 5 minutos ele apertou um botão e toda a indústria, toda aquela usina retornou ao trabalho normal. Todo mundo que estava ali, que estava acompanhando, ficou assim, poxa vida, o cara é fantástico, o cara sabe muito. Quando ele apresentou o recibo, mestre e irmão Gélamo, fico satisfeitíssimo, muito feliz em vê-lo aqui, meu velho, seja muito bem-vindo. Entretanto, ele apresentou o recibo, como eu estava dizendo, Tiago, lá da TV Aracaju, que legal. As pessoas que estavam em volta disseram assim, cara, pelo amor de Deus, como é que você cobra 200 mil reais? 200 mil reais por 5 minutos de trabalho? Peraí, disse ele. Por que vocês estão reclamando? Não, o senhor, para receber esse dinheiro, tem que apresentar um recibo detalhado, tem que ser ponto por ponto, tá certo. Então ele anotou, visita, deslocamento e visita, 500 reais. 1 hora de trabalho, 500 reais, portanto 1.000. E 499 mil reais, foram 200, 199 mil reais é o valor para saber que botão apertar. Esse é o grande segredo de quem sabe o que faz. É como a mentoria. Você tem um objetivo em cada mentoria que você faz. Se você resolve, se você traz a solução para o teu cliente, para a pessoa que solicitou a mentoria e você resolveu, não importa o tempo que você utilizou, se foi 30 minutos ou se foram 30 minutos, se foram 2 horas ou se foi 10 dias. O que interessa é que você solucione, que solucionou aquele problema, você alcançou o teu objetivo. Juraci, meu caro, prazer em vê-lo por aqui, muito legal. Então, gente, só para deixar claro, por vezes, quando trabalhamos em uma equipe, não somos valorizados.
não recebemos digamos assim, os créditos por resolvermos alguns problemas com uma certa facilidade. E quando você faz algo bem, com facilidade, meu irmão, que bom te ver aqui, meu velho. E quando nós fazemos alguma coisa com facilidade, resolvemos, por exemplo, algum dos problemas com facilidade, significa que nós temos aquele conhecimento, nós temos aquele know-how para poder resolver aquele problema. Então, não é o valor que você combinou, o tempo que você combinou, e sim o resultado que você alcançou. Boa noite, meu caro. Feliz em vê-lo aqui, viu, Eno de Freitas da Rocha. Muito bem, faz um trabalho lindo aí de doações de medula, muito legal. Então, gente, só quero deixar clara essa historinha de cara para dizer a você, se você está numa equipe, aprenda a respeitar o trabalho alheio, aprenda a respeitar o colega que está contigo ali. Se possível, vez ou outra, diga assim, parabéns, meu velho, gostei do trabalho. Se tem uma contribuição a fazer, faça. Sabe por quê? É muito fácil fazer críticas, é muito fácil fofocar no ouvido de outro, dizendo, fulano não sabe o que está fazendo. O que ele está fazendo aqui? Poxa, a vida não faz nada. A solução já foi trazida, ele já resolveu, só que as pessoas não sabem como aquilo é feito. Poxa, tão simples fazer isso, simples para quem sabe fazer. Quem não sabe, não faz. Portanto, se você faz algo com simplicidade e muito fácil, é o teu dom, é a tua capacidade, é o que você estudou, é o que você aprendeu e é o valor que você tem, e acabou a conversa. Tá bom? Você lembra, tem um colega fazendo alguma coisa legal? Colabore com ele no sentido de prestigiá-lo, de homenageá-lo, de dizer algo positivo àquela pessoa e parar com a fofoquinha, porque, gente, fofoca é algo que acaba com a equipe, acaba com todo mundo, não dá para aguentar. Ítalo Moura, o homem que se identifica com acelvajados e eruditos, ele conversa com qualquer pessoa, tem um humor fantástico, às vezes até sarcástico, mas é muito bom. JM Couros, que legal, muito bem. Então hoje nós vamos bater um papo aqui, também referente a equipes. Vou até olhar o que eu tenho aqui agora, que eu deixei escrito para não me perder em tudo isso. Nós estamos falando, por exemplo, meu caro Ítalo, você que gosta disso, quando eu faço uma apresentação de um novo trabalho, por exemplo, para uma equipe, não importa se essa equipe é formada por 2 ou por 20 pessoas, em média, 5 a 8 pessoas é que fazem parte de uma equipe, por exemplo, uma equipe de mídia, onde nós vamos apresentar um projeto, por exemplo, de captação de votos. Nós vamos vamos procurar ajudar a eleger alguém que queira ser deputado, alguém que queira ser deputado estadual ou federal, ou que esteja lutando pela campanha de governador num desses estados do Brasil. Essa equipe, que normalmente são mais pessoas, cada um cuidando de uma parte, vai discutir e vai querer ouvir sugestões. Digamos que você, Ítalo, queira apresentar sugestões. Você tem algo a dizer. Então, quando nós nos apresentamos ou trazemos novidades, nós devemos principalmente prestar atenção em alguns pontos. Pontos esses que eu vou me referir agora. Isso é uma aula de comunicação, isso é uma aula de oratória, de retórica e de persuasão. Também cabe para a liderança, pois o líder tem a função de incentivar, o líder tem a função de respeitar, o líder tem a função de ensinar. Aquela conversa de 20, 30, 40 anos, quando se dizia, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, acabou. Você, quando pede a alguém para fazer alguma coisa, você tem que saber fazer aquela alguma coisa. Ou então vai delegar poderes para quem sabe. E vai pedir que expliquem como é que funciona, porque eu também quero saber. A propósito, eu fui dono de restaurante, nunca tive problemas com a cozinha, porque quando um dos cozinheiros, eram 2, ficava dando uma de louquinho, que estava doente ou que não queria vir trabalhar, quem cuidava da cozinha era eu. No bar, eu fazia todos os coquetéis. Quando alguém do bar falhava por algumas horas, até que chegasse outro, quem fazia os coquetéis era eu. Então, meu caro, antes de delegar poderes, saiba aquilo que você vai delegar, para quem vai delegar, e respeite aquele teu colega. Ele não quer só dinheiro, ele quer também reconhecimento profissional. Será que eu falei para todo mundo entender? Reconhecimento profissional.
O que é que ele faz que é tão bom que a gente deve reconhecer? O que é que ele faz que não é tão bom, mas que eu posso auxiliá-lo a ficar melhor? Ao invés de fofocar e ficar dizendo, fulano pega na xícara com a mão esquerda, em vez de pegar com a mão direita. Explica, ensine, faça assim. Meu amigo advogado Carlos Conceição, seja muito bem-vindo. Claudeomir da Merinox, Claudeomir Vieira, rapaz, que alegria vê-lo aí nessa campanha maravilhosa, caminho da eleição, fico muito feliz por você. Não estou em Minas Gerais, hoje estou em Pernambuco, e mesmo assim, se eu estivesse em São Paulo, onde moro, ou na Bahia, onde também tenho residência, eu não poderia votar contigo, mas estou torcendo por você. Aliás, votar contigo eu voto mentalmente, só não posso meter o voto lá, porque o meu distrito de voto é em outro lugar. Este ano é em Salvador. Muito bem, então as pausas, eu estou falando sobre determinados assuntos, e eu olho para os olhos dos meus interlocutores, eu olho para aquelas pessoas que estão me ouvindo. Quem é que está me ouvindo? É o colega da esquerda, é o colega mais interessado? Eu olho o semblante das pessoas através do olhar, eu olho nos olhos e no rosto, eu faço assim um triângulo para observar se aquela pessoa... Karina, seja muitíssimo bem-vinda. Ô querida, nós estamos na próxima quarta-feira juntos. A propósito, meus queridos, está aqui Karina Bizarria. Ela é uma figura extraordinária, além de uma mulher com uma presença de um estereótipo de beleza fantástico. Ela também tem muito a nos ensinar em termos de comunicação. E na próxima quarta-feira, neste horário, ela vai estar aqui conosco. O meu convidado de hoje teve um pequeno probleminha na cidade do Rio de Janeiro, não poderia comparecer, já me avisou ontem, ficou um pouquinho tarde para convidar outra pessoa, então estou aqui mais uma vez, como eu gosto muito, sozinho, falando sobre comunicação. Voltando ao nosso tema, quero apresentar um projeto para as pessoas, meus colegas, ou para um grupo de pessoas novas. Sim, querida, será um imenso prazer de verdade, pode ter certeza, você vai dar show. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, sou um fã do teu trabalho, gosto demais do que você faz e tenho certeza que aqueles que estão habituados a nos ver aqui vão gostar bastante. Voltando ao tema da apresentação, quando eu estou apresentando alguma coisa, eu procuro não correr como eu fiz agora. Perceberam como eu falei rápido? Isto é um típico, essa velocidade de voz é típico de quem é visual. A pessoa visual, ela tem uma inteligência aflorada chamada visual, ela fala muito rápido. Se você tiver essa tendência de falar muito rápido, é conveniente que diminua um pouco o ritmo e faça pequenas pausas. Claro que são pausas de alguns segundos, onde você olha para as pessoas, tipo entender se elas estão captando o que você está falando, e se houver dúvidas, faça perguntas. Por exemplo, você apresentou durante alguns minutos uma parte do projeto e está percebendo que há por ali algumas testas franzendo assim, você fica preocupado e pergunte, então, está me entendendo? Sim, é a resposta. Aí você pergunta novamente, então me diga, o que foi que você entendeu até agora? Para tirar dúvidas, porque as pessoas entendem de acordo com aquilo que elas têm já de experiência, para que fique tudo assertivo, para que aqui não haja ruídos de comunicação. Eu explico, eu faço pausas, eu observo o semblante de cada um dos participantes e durante essa apresentação eu dou uma pausazinha para mim, e pergunto para cada um daqueles que estão ali, para um especificamente ou para todos, também depende da situação, como é que eles estão captando a minha mensagem, como é que eles estão entendendo aquilo que eu estou apresentando. Não deixa para o fim, recomendo, há apresentações que o palestrante, por exemplo, diz, não me pergunte nada durante a apresentação, eu quero levar até o fim, depois você faça perguntas. Acontece que a tendência do ser humano normal, como nós, é de alguns segundos ou minutos depois, esquecer aquela pergunta que queria fazer. E se a pessoa não estiver anotando, e numa palestra, por exemplo, a maioria não anota, claro que numa reunião de empresa é diferente, é bom que você se habitue a responder na hora em que a pessoa peça ou licença e faça pergunta. Jussi, querida, seja muito bem-vinda. É isso aí, Edneia. Então, o que acontece? Ah, mas, professor, se eu parar de falar, eu perco o fio da meada. Não, você não perde o fio da meada se você tiver o que eu tenho aqui do meu lado. Eu tenho aqui do meu lado
um script. Aqui está escrito pausas, olhares, gestos. E eu sei exatamente por cima disso o que é que eu tenho que fazer. Cláudio, meu caro irmão do Papo de Bodes, eu quero aproveitar, Cláudio, e lhe parabenizar pelo sucesso que você tem alcançado com o Papo de Bodes. Eu estou sabendo que mais de 100 mil ouvintes têm ouvido o teu programa, o podcast Papo de Bodes, falando sobre a Irmandade. Parabéns, velho, você merece todo o sucesso do mundo, não só pela pessoa que você é, mas por aquilo que você representa para a própria Irmandade. Você é um estudioso, você é um filósofo nato, mas principalmente porque você estuda pra caramba. Isso é muito legal. Juju Braga, seja bem-vindo. Muito bem, o bem-vindo ou bem-vinda, agora fiquei na dúvida. Maria Pirria, é isso aí. Então, eu estou apresentando, eu faço a minha pausa sem receio de perder o fio da meada, volto para o meu script, eu sei onde eu estava, ou então você pode também, a depender da tua experiência profissional, você pode perguntar também, eu faço muito isso e a maioria das vezes ninguém sabe, onde é que eu estava? Quem lembra onde eu estava? As pessoas esquecem, as pessoas não lembram. Façam esse teste até num bate-papo dentro de casa, com os colegas, onde você estiver. Pergunte, onde é que eu estava? Perdão, a maioria não sabe, a gente esquece, mesmo prestando atenção, por vezes, nós esquecemos. Agora você, que é aluno do professor Arroio, que segue o professor Arroio, está recebendo agora essa mensagem, está entendendo que você... Oi, Paulo Amaral, seja bem-vindo. Que você não perde o fio da meada, porque você tem um script, você tem um roteiro. E como é que eu escrevo um roteiro? Como eu já disse, eu escrevi pausas, eu escrevi olhares, eu escrevi gestos, eu escrevi tipo assim, gestos tipo assim. O que significa, por exemplo, quando alguém está com os cotovelos acima da mesa, como eu estou aqui agora, com a mãozinha e com o dedo aqui assim na boca, ó. Ele faz para cá, ele faz para lá, ele olha assim com esse olhar, com a testa franzindo aqui, assim, franzina, oh meu Deus. Quando você estiver se apresentando, ou apresentando um trabalho, ou discutindo ou falando com alguém, seja onde for, e a pessoa fizer isso, acontece muito nas reuniões de condomínio. Por isso que eu chamo a minha comunicação de comunicação no cotidiano. Então, o que eu quero dizer com isso é, a minha querida colega que está aqui conosco, a Karina, ela sabe disso. A Karina tem uma boa experiência. A maioria, Karina, dos meus alunos, das pessoas que me procuraram, a maioria, grande maioria, não quer ou não queria se apresentar em público. Essas pessoas tinham a necessidade de se comunicar com outras pessoas no cotidiano, tipo chegar numa padaria e falar bom dia, tipo chegar no açougue a cumprimentar o magarefe, o açougueiro, tipo perguntar por produtos diferenciados, tipo chegar na caixa econômica, na lotérica e perguntar sobre determinados jogos. As pessoas não querem simplesmente, ou melhor, não querem não querem se apresentar, não é esse o objetivo maior. Kaique japonês, muito bem, não querem fazer apresentações em público. Claro que muitos destes alunos acabaram mudando de ideia e chegando à conclusão que poderiam fazer apresentações. Por quê? Porque pegam gosto, começam a adquirir a confiança. Aliás, o nosso curso de oratória, que está à tua disposição aqui na bio, é só você clicar que vai aparecer a página de vendas. Você vai entrar, pode dividir até 10 vezes no cartão de crédito, você recebe um programa completo de aulas já gravadas e também vai receber a mentoria aqui do professor Arroio através de um aplicativo, que pode ser o Zoom, que pode ser outro aplicativo, onde nós vamos ter ali até 10 alunos para facilitar a nossa vida com aulas curtas de no máximo 40 minutos, nós fazemos 2, 30 com uma pequena pausa e mais 30, para lhe dar tempo para você raciocinar. Uma vez por semana, você vai vir, vai mostrar para a gente o que foi que você aprendeu, o que foi que você assimilou daquela aula. Então, se você acredita que é importante fazer um curso de oratória, procure o nosso curso, vá aqui depois dessa live, lá na bio e compre. Acabamos de receber aqui a visita do meu amado irmão Adriano Rocha, da Alfa Mega Proteção. É um cidadão extremamente
competente naquilo que faz, uma das pessoas mais queridas que eu conheço. Eu não estou fazendo elogios bajulatórios. Atenção você, meu querido aluno, não faça elogios bajulatórios, porque as pessoas percebem. Outro dia na aula eu comentei o seguinte: como é que ficaria a pessoa diante de mim se eu digo assim: você tem os dentes tão bonitos e os dentes são todos amarelos? Não funciona. A pessoa fica constrangida, porque ela pensa: meu Deus, como é que eu tenho um sorriso legal se meus dentes estão amarelos, estão precisando de limpeza, tenho que clarear os dentes? E o cara vem com essa conversa. Não funciona. Muito cuidadinho com essa bajulação. Eu chamo de elogio bajulatório. Muito cuidado com isso. Francisco, você, querido Gélio, me mandou hoje de manhã uma mensagem maravilhosa que eu vou aproveitar para contribuir, vou compartilhar com mais pessoas. Muito bem. Quando eu estou com os meus olhares, olhando nos olhos daquele que está diante de mim, eu trabalho com gestos. As mãos, em especial, se possível for, as mãos obladas. Muitos dos meus alunos, quando eu falo mãos obladas, eles riem, eles acham cômico, mas isso é uma forma de esclarecer que eu devo falar atuando, gesticulando com as mãos, como se fosse o Tai Chi Chuan, de uma forma tranquila e lenta, mas eu estou levando a mensagem. Por exemplo, você que está me vendo agora aí, claro que com essa câmera aqui do celular fica um pouquinho difícil, mas eu aponto para você e digo: a você que está me acompanhando, eu não aponto o dedo, você que está me acompanhando, ei meu querido, sinta o meu abraço. Eu estou gesticulando com congruência. Há uma congruência nisso que eu estou falando, ou seja, eu gesticulo de acordo com o que eu falo. Se eu digo: estou de olho em você, ouça o que eu estou falando, eu estou aqui com os ouvidos abertos. Perceberam esse detalhezinho? E sempre lembrando da pausa. Detalhe de quando eu falo mais baixo. Terapeuta Rosemary, querida, seja muito bem-vinda. Gente, se eu estou, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com meu querido amigo Ítalo Moura, que está no estado de Pernambuco, um cidadão extremamente simpático, gentil, com grande conhecimento. E o Ítalo gosta de se apresentar e me perguntou algumas coisas que ele poderia fazer. Oi, Valdinéia, que bom te ver por aqui, querida. Eu estou na tua terra, Pernambuco, enquanto você está aí na terra da Bahia, de Jorge Amado, entre outros. Muito bem. E o Ítalo me perguntou: professor, no que é que eu posso melhorar na minha apresentação? E eu fui ver uma das apresentações dele, no meio de uma grande multidão, cerca de 80 pessoas, muita gente conversando, e ele começou então a bater um papo e não prestou atenção que ainda haviam pessoas conversando. Oi, Fernando, você que está lá, eu acho que ele está no Pará, cuidando dos animais. O Fernando Marco é veterinário, já me prometeu 200 vezes que vai fazer uma live comigo, e no dia que eu disse para ele: meu caro, eu quero que você nos diga como é que você conversa, como é que você se comunica com os animais, ele desistiu, ele recuou, ele ficou com medo. Aí me disse: eu não estou com medo, eu só não quero contar o segredo de como é que eu escuto, como é que eu ouço, como é que eu olho, como é que eu entendo os animais. Eu disse: legal. Ostinho, meu caro, aproveito para lhe parabenizar, viu, velho? Você está fazendo um trabalho lindíssimo, lindíssimo. Tenho certeza que você vai ter grande sucesso. Lhe acompanhei também enquanto você esteve lá em Lisboa, passeando, foi muito legal. Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água. Muito bem, então o Ítalo começou. Boa noite, Ostinho. Vai fazer, né, Fernando? Eu espero que sim, a gente vai combinar isso aí. Sim, aí o Ítalo iniciou a fazer. Não agradeça não, Ostinho, é verdade, você é um grande profissional, você faz um trabalho lindo, tenho acompanhado no Instagram. Então o Ítalo começou a falar e as pessoas que estavam ali, em partes de onde ele estava, falavam umas com as outras. E qual é o segredo para quando eu adentro um ambiente onde as pessoas estão conversando e eu vou me apresentar, ou alguém me chama, como foi o caso dele, para me apresentar? Yuri Guimarães Brito, esse menino aí, eu sou apaixonado por ele. Ele nunca entrou no meu Instagram, é a primeira vez, ele só aparecia
era no YouTube, e dizia para mim, eu não vou lá no Instagram. Hoje ele está aqui no Instagram, é o Yuri Guimarães Brito 0081, ele podia ter posto 007. Voltando ao nosso tema para a gente não perder o fio da meada. Muito bem, o Ítalo, vou tentar de novo, começou a falar e as pessoas conversando. E ele me pergunta, como é, professor, que eu devo atuar para acabar com aquelas conversas? Primeiro, se eu estou num ambiente onde todos estão conversando e estou chamado para falar, eu pego, se for o caso, no microfone e antes de falar eu começo a olhar para todas as pessoas com semblante tranquilo, suave, não preciso cair nas gargalhadas e tampouco ficar muito sério, sisudo. Eu apenas vou olhando para aquelas pessoas que estão aqui à minha frente sem dizer nada. Eu olho nos olhos daquelas que estão à frente, aqui na primeira fila onde estão sentadas, e vou olhando para mais tarde. Meu querido amigo Henrique Nunes, o homem dos chapéus, que trabalha lá na Feira da Águia, em Vitória de Santo Antão. Fico tão feliz em vê-lo aqui, Henrique. Muito obrigado pela presença, nos dando essa força. Então, se eu estou diante de um público falando, ao invés de eu começar a falar, eu simplesmente dou um tempo. Eu espero que as pessoas comecem a olhar para mim. E aos poucos, todas elas começam a perceber que alguma coisa está faltando. Está faltando o orador, o apresentador, o palestrante começar a falar. Só que ele não começou. Isso pode levar 30 segundos, isso pode levar 1 minuto, quiçá até 2 minutos, que é um tempo já exagerado. Mas eu consigo com isso fazer com que a maioria fique em silêncio. E é natural que a própria plateia, que aquele próprio pessoal que está ali, vai sugerir àqueles que estão falando que fiquem calados. Nós queremos ouvir o Ítalo, nós queremos ver o que o professor Ítalo Moura tem a nos dizer. E aí então você diz boa noite, ou se for o caso, bom dia, quiçá boa tarde, enfim, você começa a tua falação. Espero que tenha ficado claro. Dentro desse próprio tema tenho mais uma sugestão a fazer. Lembra que são sugestões, eu quero te ajudar. Se eu puder te ajudar, ótimo. Se você não quiser seguir as regras que eu estou lhe dando, deixa para lá e continue falando ao vento. Muito bem, Danilo Amorim, seja bem-vindo, meu amado irmão. O que nós temos aqui? Mestre Arroio, incansável na arte de comunicar, ou melhor, conectar pessoas, sempre compartilhando conhecimento. Lindo de ser, eu te agradeço, meu velho, fico muito feliz com isso. Professor Aruze Andrade, lá da Bahia, que alegria, olha, meu coração agora dispara. Vou ter aqui um troço no coração, meu Deus. Curta Chaca Pregos, Caixa Pregos, ou curta Caixa Pregos, seja bem-vindo. Então, meu caro, se eu estiver palestrando, fazendo uma apresentação, e as pessoas começarem a conversar umas com as outras, de forma, digamos, mais alta do que o tom de voz que eu estou utilizando, eu devo simplesmente... Aí nós estamos com o banco da cor do corte. Ô, Banco da Corte, seja bem-vindo. Bença, opa, que bom. Ítalo Moura, eu sou um bom aluno, professor, é isso mesmo. Então, digamos, Ítalo, que você está diante do público, você botou todo mundo quietinho, todos estão esperando que você diga alguma coisa, criou aquela necessidade de saber o que você tem a dizer, passa a ser inclusive um pequeno desafio, porque antes de você alguém se apresentou e as pessoas ficam ali pensando agora, o que será que vem daí? Será que ele vai ter coragem de falar? Já que a maioria dos chamados palestrantes dessas pequenas reuniões a quais nós estamos fazendo parte agora, é aquele que pega no microfone e sai falando. Repare que nas convenções, todo aquele que é candidato a algum cargo público, ele sai falando do lugar onde ele está, que nada disso é orientado profissionalmente, cada um faz do seu jeito, achando que está certo, que é isso aí mesmo. Aí nós temos aqui a Iraildes Oliveira. Que maravilha, seja muito bem-vinda, querida Ítalo Moura. Veja bem, então eu estou ali palestrando, você está apresentando, e as pessoas começam a falar. E aí o que você faz? Você começa a falar mais alto, e quanto mais alto você fala, mais alto eles falam também. Então qual é o segredo? Qual é a grande jogada? É você diminuir o teu tom de voz. Você vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai falando mais baixinho.
e cada vez mais baixinho, até que de repente você cala e fica assim com essa cara de louco, olhando para aquelas pessoas que estão lá falando. De repente, o tom de voz deles sobe, todo mundo olha para trás, se for o caso de estarem lá atrás, ou caso estejam ali em algum canto da frente, e eles vão perceber, por educação até, que devem calar a boquinha, para que você possa decorrer ou descorrer novamente as tuas palavras. É simples assim. Agora, quando nós, na ansiedade de querer falar alguma coisa bonita ou algo que nós acreditamos ser interessante, continuamos falando, a coisa pega. Outro detalhe importante, a comunicação é como uma orquestra, é como se nós tivéssemos aqui uma banda de música erudita, uma orquestra de erudição, de erudita. Nós estamos ali ouvindo o violino, nós estamos ouvindo ali mais um instrumento, sobe e desce. Então nós temos que, Lucas Lopes, que bom, velho, seja bem-vindo. Então qual é a jogada? Nós devemos dar ênfase em alguns momentos, diminuir a voz em outros, chamar a atenção de outra forma em outros e assim sucessivamente, sempre com olhar, sempre com gestos e movendo-se lentamente, nada de balançar como se fosse um pêndulo de um cuco ou um pêndulo de um relógio gigantesco. Calma, tranquilo, caminhando, sempre olhando para a esquerda, sempre olhando para a direita, olhando para o centro, para trás, olhando nos olhos das pessoas, mostrando que você está ali, seguro de si, com as mãos obladas, as palminhas da mão para frente, onde você está mostrando toda a tua segurança daquilo que você está falando. E não incorra no erro de fazer, digamos assim, improvisos. Porque alguém me chamou para falar da cor desta camisa. Eu agora vou falar aqui do número 4411, que é o número da Socorrinho da APAME de Pernambuco, que ela é candidata a deputada federal. Se eu não sei quem é Socorrinho da APAME, se eu não sei quem é o partido, se eu não sei nada desta cor, eu devo recusar me apresentar para falar desse tema. Antes de eu fazer isso, eu me preparo. Percebeu o que não é improvisação, ou melhor, o que é querer falar de improviso? Agora, se alguém me chama para falar de algo que eu já conheço, que eu tenho como tema de meu conhecimento, então não tem problema nenhum, eu vou para cima, eu faço o que tem que ser feito e dou o meu show, beleza? Eu creio que até aqui nós estamos bem claros, nós já estamos aqui há cerca de 32 minutos, eu ainda não terminei de dar mais uma sugestão, veja, não são dicas, são sugestões de técnicas de oratória. É natural que antes de você alcançar este nível de técnica de oratória, você passe por uma experiência psicológica, porque se você recebe técnicas de oratória, entretanto não está preparado para levantar, falar e vencer, não adianta eu estar lhe passando técnicas de oratória. Mas hoje nós teríamos que falar sobre esse tema que é muito importante. Aliás, no início desta apresentação, eu falei um pouquinho sobre mentoria. Hoje me perguntaram qual é o tempo, eu vou repetir algumas coisas lá do início. Qual é o tempo, professor, que o senhor necessita para uma mentoria? Bom, vamos lá. Particularmente, eu não acredito que haja um tempo certo. O que eu digo sempre é pelo menos 10 horas de trabalho, dividido naturalmente em 2 horas por dia. Isso sou eu. Como os outros fazem, eu não sei. Não é que eu não tenha interesse, mas nunca perguntei. Então, eu trabalho 2 horas com uma pessoa, isso depois de ter feito uma avaliação, depois de ter recebido respostas sobre qual é a necessidade daquele que precisa da mentoria, ou seja, o mentorado, a mentorada tem qual necessidade, qual é a dificuldade que essa pessoa tem. Por exemplo, vou falar de novo com, naturalmente, a vênia do meu amigo Ítalo Moura. Ele me disse: eu quero que você me observe e faça as observações legais para que eu possa aprender mais. Muito bem, eu fiz aquilo que eu já falei aqui sobre como você se apresenta, falar baixinho para que as pessoas calem a boquinha e outras coisas mais. Então, depois de fazer essa observação, eu vou tratar de resolver esse problema.
Se esse problema foi resolvido nas primeiras 2 horas, que era o objetivo principal, as outras 8 horas do pacote de mentoria são preenchidas com outros temas, mas o principal já foi resolvido. Você já fez com que aquela pessoa se sentisse melhor, ela já está segura de si. Se você resolveu isso em 30 minutos, ou se você resolveu em 10 horas, não é o problema. A mentoria é quando você soluciona o problema do mentorado, daquele que necessita dessa situação. Luciana Mendegal, a empresária lá de Pernambuco também, ou seja, aqui de Pernambuco onde eu estou. Alegra no Gourmet, seja muito bem-vindo. Às vezes eu tenho dificuldade em entender aqui, porque vem tudo juntinho ali, fica meio difícil. Muito bem, durante a minha apresentação, na realidade um pouquinho antes, eu vou falar mais alguns minutos e vou terminar, tá? Quando eu começo a minha apresentação, se for um ambiente com pessoas alegres que estejam ali, eu procuro interagir com a plateia. Então, por exemplo, eu adentro um ambiente onde já estão todos ali sentados. Eu estou lá, houve alguém que se apresentou antes de mim, eu sou chamado para dizer alguma coisa. Eu vou, antes de iniciar a minha falação, eu vou tentar interagir. Por exemplo, se eu cheguei numa cidade naquele dia ou num dia anterior, a recomendação é sempre bem antes para conhecer o lugar, etc, etc. Noutra aula eu falo. Então, eu estou ali, eu cheguei um dia antes, eu já observei monumentos, eu já observei alguma coisa interessante da cidade, eu posso então interagir com aquele público ali, por exemplo, perguntando àqueles que estão ali na frente: você é aqui da cidade? Você mora por aqui? Você veio para cá nos visitar? Ou você conhece? E aí você comenta alguma coisa interessante daquele município, daquela cidade, o monumento tal, o museu, ou então, por exemplo, você viu que há um estádio de futebol, porque há futebol naquela cidade, um time de futebol que é renomado, etc, etc. Você faz essa interação, pode até, se souber, com muito cuidado, contar uma piada ou fazer uma brincadeira para que haja um relacionamento, que as pessoas possam relaxar ali diante de você e você então iniciar com tranquilidade, já sendo ali absorvido pelo público, você já conquistou, já está todo mundo ali de boa, já está tudo cheio de legal, você vai começar. Então, agindo assim é legal, fazer com que as pessoas possam rir, em especial, de você mesmo. Não cometa o erro, isso foi algum tempo atrás, hoje é muito raro que aconteça, de você fazer piadas com as pessoas da plateia. Evita isso a todo custo. Se quiser fazer alguma piadinha sobre um ser humano, faça sobre você mesmo, fale da tua dificuldade de chegar na cidade, fale que errou o caminho e chegou em outro lugar, enfim. Comente, se quiser fazer as pessoas rir, caso você tenha essa intenção, sobre você mesmo. E detalhe muito importante: recentemente, numa pequena palestra de 35 minutos que fui convidado, éramos 27 pessoas, se eu não me engano, no local fechado, exclusivo para eles. Houve um comentário que eu fiquei assim me perguntando o que será que foi. Alguém comentou: ele chegou aí, contou um pouquinho da vida dele e beleza, tá legal. Eu não sei exatamente quem foi, mas depois disso soube que das outras pessoas todas, a maioria pelo menos ficou feliz, gostou de ouvir. Quando eu, professor Antônio Arroio, coloco um pouquinho da história da minha trajetória, quando eu falo das minhas aventuras em África, quando eu falo das minhas aventuras na América do Sul, quando eu falo dos países que eu visitei na Europa, quando eu falo do Centro-América e quando eu falo lá da Ásia, da China e outros países que eu visitei, eu associo a minha experiência pessoal com coisas de comunicação do cotidiano para facilitar que as pessoas que estejam me ouvindo possam compreender. Por exemplo, para que a gente possa fechar isto aqui hoje, a nossa aula. Será que se eu pensar positivamente todos os dias é o suficiente para que eu alcance sucesso profissional? Pensa aí. Eu não quero nem que você me responda, mas pensa, será que se eu for uma pessoa positiva, se eu pensar positivamente todos os dias, eu alcanço sucesso profissional? Pois bem, alguém me disse isso há alguns anos quando eu morava na Alemanha. Foi logo depois que o muro, em 89, o muro de Berlim foi derrubado. A gente costuma dizer o muro caiu realmente.
E depois que esse muro caiu, eu passei um tempo pensando positivamente, acreditando que ser positivo era fantástico, ia me trazer todo o sucesso do mundo. Então eu fazia minhas caminhadas pensando positivamente. Eu ia deitar e dormir pensando positivamente. Eu acordava e eu estava positivo. Eu andava pedalando de bicicleta, eu estava positivo. Eu ia beber uma cerveja com os meus amigos e eu estava positivo. No final de alguns meses, Andréia querida, seja bem-vinda. Eu fui ao banco alemão, Deutsche Bank. Procurei o gerente, o Geschäftsführer, e fui saber dele como é que estavam as minhas contas. Afinal, eu passei quase 6 meses pensando positivamente, sempre positivo, de manhã, de tarde, de noite. Márcia Rezende, que legal te ver aqui, filha. Seja muito bem-vinda, fico muito feliz. Márcia, inclusive, um dia desse a gente precisa conversar sobre fazer uma live, sobre coach. Muito bem, e ali eu pergunto ao gerente, então, gerente, me diga aí, o Geschäftsführer, como é que estão minhas contas? E ele, pois não, senhor Arroio, Herr Arroio, alles klar, wir sehen gleich. Entrou lá no computador e, para minha surpresa, para ele também, afinal eu fui lá ver as minhas contas ou a minha conta estava encerrada. Olha a minha expressão facial, e agora? E aí eu pergunto, mas como encerrada? E ele retruca com a seguinte pergunta, o senhor movimentou a conta? O senhor fez depósito, retirou depósito, fez pagamentos com a sua conta? Não, não fiz nada. Então me diga, se o senhor não deposita, se o senhor não utiliza a conta, se não se recebe salário com a conta, como é que o senhor pode ter alguma coisa? Querido Francisco Soares, seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Fico muito feliz em vê-lo aqui. Muito legal. Então, se eu não movimentei a conta, dizia o gerente para mim, o próprio sistema bancário orienta que seja encerrada a conta. Moral da história. Eu posso muito bem pensar positivamente, mas se eu não fizer nada, se eu não trabalhar, se eu não agir, se eu não me movimentar, não vai dar em nada. Então, lembra, ser positivo é fantástico, mas se não agir, não resolve nada. E aí o meu amado irmão Adriano Rocha já completou aqui, intenção sem ação é só ilusão. Não adianta sonhar que isto e aquilo outro vai acontecer, não adianta estar aí pensando positivamente e solicitando ao grande arquiteto do universo que lhe mande se você não atuar. O universo compreende, quando eu mando minha solicitação, reverbera em todo o universo de que aquilo é em prol da minha bondade, em prol da minha felicidade, em prol daquilo que eu quero. Mas eu devo movimentar-me, eu devo agir, eu devo procurar conquistar. Não cai do céu. Algo que eu falo um pouquinho mais, hoje não vou falar nessa live, quem já ouviu sabe que às vezes a gente fala aqui uma pequena asneira, e já me recomendaram, a professora Luz está sempre me dizendo, cuidado com os palavrões. Gente, vez ou outra escapa, não tem o hábito dos palavrões, mas uma vez ou outra acaba escapando. Muito bem, ainda temos mais algumas coisinhas aqui. Eu já falei das mãos obladas, já falei, contamos histórias, e para fechar, vamos falar sobre o tema monocórdia. É quando eu falo no mesmo tom o tempo todo, eu não mudo nada, é um ritmo só, eu vou falando e vou enchendo o saco de todo mundo, ninguém aguenta se eu estou falando assim. Gente, já expliquei uma vez, nós devemos botar a nossa voz para cima, botar a nossa voz para baixo, os tons, a ênfase, as pausas. Eu falo mais alto, eu falo mais baixo, eu olho com um semblante mais sério, eu falo sorrindo, eu olho, eu comunico com o corpo, eu comunico com os gestos das mãos, eu comunico com o meu semblante. Fica aí então a nossa comunicação de hoje, a comunicação no cotidiano, lembrando que na próxima quarta-feira nós teremos uma convidada que vai dar o seu show, que vai falar sobre comunicação no cotidiano, com outros temas que com certeza será fantástico, tá bom, minha gente?
Um beijão a cada um de vocês, o meu muito obrigado por estarem aqui até esse horário nos vendo. Nós já chegamos a 45 minutos, a nossa proposta é de estarmos aqui 30 minutinhos, já passamos. Professor Aruzzi, obrigado pela presença, acredita, fiquei muito feliz em vê-la. Francisco, meu caro, Rocha, muito bem. Tem um nosso irmão lá em Feira de Santana, não, ele está em Ilhéus, no sul da Bahia, que também tem o nome de Rocha, que é o Enô de Freitas Rocha, estava aqui até agora, mas precisou com certeza sair, porque eu sei que ele sai. O meu beijão a todos vocês, se eu esqueci algum nome, me perdoe. Pirria, querida Pirria, Mendegal, o meu abraço. Ítalo, até a próxima quarta-feira, quando aqui juntos iremos falar um pouquinho mais sobre comunicação, tá certo? Beijão a cada um de vocês e até a próxima.